Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos nos aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. Essa semana vamos estudar uma lição muito interessante, maridos e esposas junto na cruz. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. Estamos chegando na 10ª lição com um tema muito interessante. Podemos dizer aqui que seria um dos temas mais importantes desta lição, que vai se tratar de maridos e esposas juntos na cruz. E antes de nós entrarmos nesse estudo maravilhoso, gostaria de aqui cumprimentar mais uma vez meus amigos de estudo. Aqui está o irmão Alexandre Dantas, que é diretor do acadêmico aqui da Escola do IAG. Seja muito bem-vindo mais uma vez, irmão Alexandre. Obrigado, sejam todos bem-vindos, que essa lição seja uma bênção para cada lar. Amém. E aqui também está a irmã Patrícia, que é professora. É a primeira vez dela participando aqui do programa, mas seja muito bem-vinda também, irmã Patrícia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para juntos estudarmos, aprendermos, trocarmos mais experiências aí da Palavra de Deus para que possamos ser pessoas melhores e cristãos verdadeiros. Amém. Bom, a Patrícia e o Alexandre, eles são casados, eles têm um filho lindo. Como que é o nome dele, Alexandre? Miguel. E é um prazer nós termos eles aqui, um tema tão importante, né? Maridos e esposas juntos na cruz. É claro que nós temos que ter um marido e uma esposa aqui para estudarmos conosco, né? Também gostaria de convidar você a deixar aí o seu like, o seu comentário. Aproveita esse momento já, o começo da lição, compartilha esse conteúdo, porque olha, várias pessoas têm sido alcançadas com essas mensagens. Vocês têm acompanhado aí nos comentários também, e nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, se nós apenas compartilharmos esse conteúdo. E agradeço desde já também a sua presença mais uma vez. Bom, gostaria de convidar agora o irmão Alexandre para ler o verso, para memorizar o verso áureo para nós, que está em Efésios, capítulo 5, 25 a 27. Olha que texto interessante. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante esse texto que fala sobre o casal, né? O lar. Depois, Paulo aqui mostra a igreja. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, se entregou por ela. E quando Jesus se entregou, para que foi? Para santificar a igreja. Ou seja, então o marido, como sacerdote, ele deve santificar a esposa, deve amá-la e ela santifica, né? Porque o marido é consagrado a Deus. E Jesus está aguardando uma igreja sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que bênção. Então, Jesus morre por nós para que essa igreja seja sem ruga, sem defeito, na sua vinda. Alexandre, e ainda dentro desse tema, antes de abrir para a irmã Patrícia, aqui fala que Deus quer uma igreja sem mancha, sem ruga. Mas interessante que ele cita maridos e mulheres aqui nesse texto também. Então, será que essa igreja é só dentro do templo ou essa igreja é dentro do lar? Principalmente no lar. A igreja foi constituída no lar. A igreja cristã, lá primitiva no lar, os valdenses no lar. Então, o lar é primeiro, porque senão não tem uma igreja santa. Se a família é toda bagunçada, como que vai ter uma igreja pura e santificada? Começa no lar. Um texto que pode nos elucidar muito, que está em O Lar Adventista, na página 76, nos diz algo muito interessante. Todos os que se casam com santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter de seu esposo e ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para eles. Que santo propósito, que propósito elevado. E o mais interessante aqui nisso tudo é que cada um ele tem uma atribuição para abençoar e ajudar ao outro. Ambos se complementam. Quero até ressaltar, o marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa. E a esposa para quê? Olha que tarefa importante, esposas.
abrandar e aperfeiçoar o caráter de seu esposo. Uau, que missão, né? Sim. Que missão. E aqui mostra a unidade do casal. E interessante que o tema dessa lição, eu creio que ele é um tema muito importante para a atualidade, para o momento que nós estamos vivendo, que é maridos e esposas juntos na cruz. Se nós estivermos aos pés da cruz, sem dúvida que o nosso lar vai ser um pedaço do céu. Sim. Né? Eu achei muito interessante também aqui esse verso, e quero trazer aqui para vocês, e para você também que está nos assistindo, deixe o seu comentário, fala o que você acha sobre isso que vai ser comentado agora aqui. Que nesse capítulo, né, o capítulo 5, se nós entendemos o contexto de Efésios, nós vamos ver que era uma igreja dividida. Sim. Era uma igreja dividida, relacionamentos difíceis e problemáticos existiam dentro daquela igreja. E Paulo ele vem tratando de vários assuntos, principalmente mostrando a unidade com Cristo, que, né, no primeiro capítulo, que Cristo uniu a igreja da terra e a família da terra e a família do céu, uniu a família da terra com a família do céu. Mas agora Paulo ele chega no centro do problema, Sim. que era o lar. Sim. Porque se tivermos famílias destruídas, teremos igreja destruída, sociedade destruída. E eu achei muito interessante isso. E aqui traz uma mensagem para nós maridos. E agora, Alexandre, agora é complicado. Porque aqui mostra que o marido, ele tem que, se possível, se preciso, se entregar a própria vida para salvar a da esposa. E interessante que a Bíblia, você não vai encontrar, pelo menos agora eu não tenho nenhum verso desse na minha mente, nenhum texto onde fala que o pai tem que dar a vida pelo filho. Mas você vai encontrar texto onde fala que, se preciso for, o marido tem que dar a vida pela esposa. Sim. Eu achei muito interessante isso daqui. Então mostra realmente a unidade, o amor, né? Porque a família é a base. Sim. É interessante que esses maridos aqui eram como um herói do lar. Exatamente. Um herói do lar. É aquele homem que põe o escudo na frente e protege a família, né? Hoje, não estamos vendo mais esses maridos, né? Poucos. Antigamente, os homens eram cavaleiros, abria a porta, carregava a esposa, tinha todo aquele... Era o herói do lar. O filho e a filha, quando viu o pai chegar, meu herói. Então, eram os homens, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que eles iam à batalha, à frente as mulheres ficavam ali. Hoje, estamos perdendo muito isso, né? Como os homens heróis. Infelizmente, temos uma sociedade que tem criado homens covardes. Sim. Que não são homens corajosos. E eu ouvi uma frase muito interessante e uma explicação muito plausível, inclusive, de que os homens covardes, eles são muito mais perigosos do que os homens corajosos. Sim. Eu vou ler só um texto aqui no Lar Adventista rapidinho. O casamento é união para toda a vida. Pronto, já tem que bater esse martelo, toda a vida. É símbolo de união entre Cristo e sua igreja. Foi o texto que a gente leu de Efésios, né? O espírito que Cristo manifesta para a sua igreja é que os cônjuges devem manifestar um para o outro. Se amam Deus acima de tudo, se amarão mutuamente no Senhor, tratando-se com cortesia, ferindo as mesmas notas. Em sua abnegação e sacrifício mútuos, serão uma bênção um para o outro. Homens e mulheres podem alcançar a alta norma se tão somente reconhecer Cristo como seu Salvador pessoal. Então, o homem e a mulher podem chegar à santificação semelhante a Cristo se os dois tiverem uma sintonia, um lar perfeito em Cristo. E é possível. Amém. Quando, então, nós temos aí um círculo, o centro é Cristo. Então, quando o casal ele se afasta de Cristo, eles se afastam um do outro. Quando o casal está unido a Cristo, eles estão unindo-se para o centro e assim unindo-se um ao outro. Aí marido e esposa juntos na cruz. Que lindo é uma família bem ordenada, Sim. né? É o marido e a mulher aos pés da cruz. É o marido e a mulher, e agora eu creio que esse é um tema que quase daria um podcast, né? Sem fim de tempo. É verdade. Marido e a mulher entendendo os papéis. Porque, Patrícia, você representando as mulheres aqui, será que hoje o motivo de nós também não estarmos encontrando homens corajosos, né? E corajosos eu quero dizer agora na palavra bíblica, ou seja, sendo homens como Cristo. Será que o motivo não é porque realmente as mulheres, hoje em dia, ou alguma parte das mulheres, que é principalmente aí esse grupo feminista, tem tomado o lugar dos homens no lar? Nós corremos um sério risco de nos tornarmos Evas modernas, de competir, de querer um lugar que não é nosso. E isso não tem nada a ver em estar abaixo do marido, em estar ali sendo submissa no sentido pejorativo que hoje a sociedade tanto coloca. É estar ali em parceria, cada um trabalhando numa função
para que, digamos que, uma microcélula da sociedade possa ir bem. Amém. Bom, e isso daqui foi apenas uma amostra do que essa lição vai trazer para nós. Sim. Porque essa lição... Só no começo. Exatamente, porque essa lição vai mostrar também como a mulher deve ser submissa, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que pensam que é uma submissão cega, onde você faz tudo que o marido peça, mesmo que o marido seja um ímpio, mesmo que o marido não seja temente a Deus. E essa lição ela vai colocar um equilíbrio aqui nessa situação. E vai mostrar também para nós, né, Alexandre, que há necessidade de nós encontrarmos novamente a nossa identidade. Porque a identidade da família foi perdida hoje na sociedade. Quando se encontra essa identidade, Kleber, as pessoas se tornam felizes. Isso que é importante, né? E hoje nós vemos aí que, por falta de identidade, o que está havendo dentro do lar é um combate. Sim. É um lutando contra o outro. Sim. Então aqui, avançando na lição, vamos entrar num tema muito interessante, conselho para esposas cristãs. Então, que conselhos são esses que Paulo vem trazendo para nós? Eu acho que essa é a parte que a irmã Patrícia mais quer falar, né? Para mim. Bem, nós vemos aqui que é importante destacarmos que para sermos sujeitas aos nossos maridos, temos que ser como se fosse para o Senhor. Não significa que eu tenho que fazer todas as vontades de um homem que não está ali de acordo com a vontade de Deus. Então me vem à mente uma experiência que eu conheci de uma família, né, cujo marido era um ímpio e nada queria saber das coisas de Deus, que ele queria que sua esposa usasse maquiagens, bebesse bebidas alcoólicas, usasse roupas nada modestas, roupas curtas, e isso ia contra os valores dessa mulher. E nesse momento ela teve que tomar uma decisão, ou ela obedeceria ao esposo, ou ela obedeceria ao Senhor. Isso estava, além de infringir a sua própria identidade, a sua própria individualidade, ela também estava pecando contra Deus. Então, nesse momento, ela teria que tomar uma decisão. Ou ela obedeceria ao marido, ou ela obedeceria ao Senhor. E esse momento é muito delicado, né? Ainda que no lar adventista, na página 92, nós lemos que se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido, no verdadeiro significado do termo. Então essa ideia de querer reivindicar o homem quando quer reivindicar alguma coisa, é porque ele na prática não é. Ele não precisa ficar falando, seja submissa a mim. Eu lembro de uma esposa no pastor que ela falava sempre isso aí, nunca esqueci. Irmãos, você quer que a sua esposa seja submissa a você? Ame a sua esposa de tal maneira que ela vai ver, poxa, ele entrega até a vida por mim. Essa mulher naturalmente vai querer ser submissa a ele. Exatamente. Naturalmente, eu tenho um herói, ele morre até por mim. Naturalmente, não precisa um homem ficar falando. Você tem que ser submissa. Quando ele fica falando toda hora, é porque ele não está agindo um papel de um marido como Cristo. Usando aí a palavra de Deus para se valer de uma situação. Sim, porque o texto aqui, tem um texto, Fé pela qual eu vivo, 259, diz assim, o Senhor constituiu o marido como a cabeça da mulher, para ser protetor. O laço da união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Que cada esposo que alega amar a Deus, estude cuidadosamente as orientações de Deus quanto à sua posição. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda bondade. Jesus tratava assim, mansidão. Assim exerce o esposo seu poder e imite o grande cabeça da igreja. Nem o marido, nem a esposa deve pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Quando alguém impõe, você tem que ser submissa a mim. Até um patrão. Jesus era assim, você tem que me obedecer. Senão, vou lançar você no fogo de enxofre. Quem que vai ser submisso? Com medo. Então, Jesus, como que ele era? Amava, as pessoas queriam. Jesus atraía as pessoas. Assim o marido atrai a esposa. E os filhos amam. Nesse sentido, sobre a individualidade, que nenhum deve entrar na individualidade do outro, será que nós vemos também esposas, né, mulheres que são abusivas? Sim. Sim, existe muito. E eu penso que aí está o ápice do problema, a falta da identidade.
Por que a falta da identidade? Porque hoje nós estamos vendo muitos maridos que estão usufruindo de um direito que não foi dado a ele. Por quê? Por falta de identidade, Alexandre. Porque quando nós olhamos para a liderança hoje em dia do nosso mundo, é uma liderança equivocada. Sim. Porque ser líder não é simplesmente mandar, impor. Ser líder é mostrar como faz. Então, hoje, vamos colocar aqui, colocou que o marido é o cabeça da família, ou seja, ele é o líder da família. Então, ele como líder agora, as primeiras pancadas ou as pancadas somente ele leva. Sim. Ele não repassa. É como um escudo, como você colocou. E aqui a palavra de Deus, a lição também traz que fala que Cristo é o único líder da igreja. Ele é o único cabeça da igreja. Isso mostra também que o marido é o único cabeça da família. A esposa, ela não deve ser a cabeça da família. Mas aí nós temos que olhar a característica desse marido. Exato. Porque se é uma esposa que vai se submeter, ele tem que ser um marido que ama a esposa, a ponto de se entregar por ela como Cristo entregou pela igreja. Então, acho que esse é o primeiro problema. Inclusive, vocês que nos acompanham, é uma ótima oportunidade de você fazer uma autoanálise na sua vida. Será que você entende o que é ser líder do seu lar? Uma vez eu preguei e eu falei sobre isso, né? E eu não quero fazer um culto aqui, eu quero que vocês comentem. Só quero citar isso. Que ser líder é chegar em casa cansado, exausto do trabalho, e aí lavar a louça. É ir pegar o filho chorando do colo da esposa enquanto ela faz a comida. Inclusive, eu tenho até no meu celular, eu uso isso, eu acho que é muito importante, eu tenho aqui um capítulo do Lar Adventista, onde Ellen White, ela repreende um homem, e onde ela fala assim, ó, você tem que fazer isso pela sua esposa, aquilo pela sua esposa, porque de tempo em tempo nós somos tentados a esquecer disso. Então, o que é ser líder de um lar? É ajudar a esposa com os filhos, ajudar a esposa em todos os pontos. E isso é a liderança. Agora, se muitos homens aí querem ser líderes, mas não estão fazendo isso, você não pode cobrar da esposa submissão. Sim. Então, o homem, ele não é o cabeça do lar, pode até dizer, mas não é para Cristo, quando ele é ríspido, opressor, Sim. egoísta, impetuoso e rude. Ele não é a cabeça do lar. Exatamente. O cabeça do lar é quando ele se parece com Jesus. Exatamente. O homem que se parece com Jesus, ele pode ter um termômetro dentro da casa dele. A hora que ele sai e a hora que ele chega, o quanto ele foi esperado. E o quanto existe uma alegria no lar quando ele chega. Parece que o sol chegou. Uhum. Entende? Então eu acho que esse marido é um líder que vale a pena Se ser... submeter a ele, né? Sim. Então, a irmã Patrícia está dando um conselho, principalmente para vocês, irmãs e irmãos também que nos acompanham. Essa lição, ela vem chacoalhando a nossa estrutura, porque as famílias da nossa igreja estão sendo destruídas por causa desse conceito da sociedade, dessa família moderna, né, que não se encaixa na palavra de Deus. Avançando aqui, nós vamos agora falar um pouco sobre a igreja como a noiva de Cristo. Então, o que vocês gostariam de destacar sobre essa visão, né, de um casamento, um matrimônio, para fazer comparação entre Cristo e a igreja? Tem um texto aqui, ó, da Maravilhosa Graça, página 320. Na oração intercessória de Cristo pelos discípulos, ele declarou: eu lhe transmiti a glória, ou seja, o caráter. Eu transmiti para vocês. Que me deste para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, como também amaste a mim. João 17, versos 22 e 23. Hoje é ainda seu propósito, santificar e purificar sua igreja, para apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo não pode pedir a seu Pai que conceda dom maior do que o caráter que ele revelou aos que nele crê. Então, o lar que está com Jesus, como a gente está comentando aqui, esposas e maridos junto à cruz, quando tem Jesus, vão santificar. E os filhos vão ser uma bênção do Senhor. Aí é um lar, igual você citou no início, que é um lar que dá um testemunho. Eles pregam. Eles são o terceiro Elias, a família inteira. Ô, glória. Amém. Bênção. Glória a Deus. Irmã Patrícia? A relação entre Cristo e sua igreja é muito íntima e sagrada. Ele é o noivo e a igreja a noiva. Ele é a cabeça e a igreja o corpo. A ligação com Cristo, portanto, envolve a ligação com a sua igreja. Uau. Acho que eu não preciso nem comentar muita coisa sobre isso, né? De tão profundo. Coisa linda, né?
Eu gostei muito dessa colocação, inclusive aqui vai abrir depois a parte 2, né? Nós podemos já ir falando dessas duas partes, mas principalmente a parte 1, porque quando nós olhamos para um casamento ou para um matrimônio, na visão de hoje, nós olhamos para algo corrompido, para algo que não existe pureza, não existe uma santidade, né? Hoje, como muitos pensam aí, precisa ter test drive para depois casar, para saber se vai. Ou então aquele pensamento, né? Se não der certo, separa. Exatamente. Mas quando você olha para a Bíblia, qual era o propósito de Deus no casamento? Você olha lá para o primeiro casal, né? Adão e Eva ali, você vê a pureza, a santidade do matrimônio. E hoje nós precisamos restaurar os nossos casamentos, nossos matrimônios, naquela santidade antes do pecado. Sim. Né? E interessante que é o pecado que trouxe essa intriga, o pecado que trouxe essa falta de pureza. Porque se você olhar ali, quando Deus criou, no caso, Eva, Adão, ele recita o poema mais lindo que já foi dito, né? Que é carne da minha carne e o osso do meu osso. Ou seja, nós somos uma só carne. Quer uma união mais do que essa? A sua carne, o seu próprio osso. Quem vai não gostar de si mesmo ou não cuidar de si mesmo? E quem é que maltrata a própria carne? Só se a pessoa tiver com a mente meio ruim, né? Exatamente. Em sã consciência, ele não vai maltratar a sua própria carne. Mas logo ali depois do pecado, né, quando prosseguir na história, quando Jesus vem ali, né, e fala assim, Adão, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que o Senhor me deu uma mulher, ou seja, o Senhor me deu um problema, e agora é o que aconteceu. Quando foi falar com a mulher fez o quê? A culpa é da serpente. Então ali nós já conseguimos ver uma transferência de culpa. Então falta de responsabilidade. Porque o que o homem, o Alexandre, como um cabeça da família hoje, ele tem que ter responsabilidade. Então o que ele tem que fazer quando ele vê a família dele indo para o buraco ou tomando decisões erradas? Bom, eu sou o que da casa? Sociedade. O líder também. Sim. Então, eu tenho agora que tomar alguma decisão, e mesmo que isso implica dor, sofrimento para mim, e vou levar minha família para o caminho. Então, a falta da compreensão de um casamento, né, puro faz você não entender essa colocação aqui, de Jesus sendo o quê? Sendo o noivo da igreja. Sim. Né? Eu li uma vez uma história de um rapaz que pergunta para um casal que estava casado há muitos anos qual era o segredo de tanta longevidade matrimonial. E eles falaram assim, que nós aprendemos que quando uma coisa quebra, a gente não descarta ela e joga fora, a gente conserta. Olha que então eu acho que isso diz muita coisa, né? Nós não devemos entrar num relacionamento pensando, se não der certo, separa. Num casamento, né? É mais do que um relacionamento, um casamento. É consertando o que precisa ser consertado, fazendo a manutenção. O que é fazer a manutenção? Estar aos pés de Cristo. Sonda, meu Deus, Salmo 139, que Jesus nos mostre onde estamos errando, quais são as nossas falhas, confessar, pedir perdão. E lembrando que aqui nós estamos falando de uma família cristã, uma família bem ordenada. Não estamos falando de família que não conhece Jesus, que às vezes é toda relaxo puro. Nós estamos falando de uma família cristã que segue os princípios bíblicos, tentam pelo menos, né? Então nós estamos falando de pessoas aqui fiéis ao Senhor, que conhecem a palavra de Deus. E o que eu achei interessante aqui, que aqui Paulo cita que Cristo ele quer lavar a igreja, ou seja, aqui fala, lava sua noiva, no meio do parágrafo diz assim, ó, a preparação da noiva era uma parte importante das antigas festas de casamento, assim como hoje eram as damas de honra e os parentes da noiva que a preparavam para a cerimônia. Paulo, porém, imaginou o divino noivo preparando sua noiva para o casamento. É ele quem a santifica e a purifica por meio da lavagem de água, uma provável referência ao batismo. Então isso aqui é interessante porque nós vemos o noivo sendo Cristo e ele na sua pureza e santidade não precisa de um preparo desse, de uma lavagem, vamos dizer assim. Sim. Mas aqui a noiva, ou seja, a igreja, ela precisa de uma transformação, de uma mudança de vida, de uma mudança de rumo. E aqui fazendo comparação com o batismo, porque é no batismo onde você mostra publicamente que agora você não segue mais o mundo, mas segue a Cristo Jesus. E, trazendo para nós a família, quando você casa na igreja, no civil, você está dizendo publicamente que eu quero unir com essa pessoa pro resto da minha vida. Você está dizendo publicamente. Sim. Muito bom. Louvado seja Deus. Muito bom essa colocação, esse comentário que você colocou, porque aqui está falando da unidade entre Cristo e a igreja e da unidade entre o esposo e a esposa, né? Então, quando a Patrícia comentou que alguns pensam assim, vou casar, se não der certo, se entrar com essa mentalidade, como que Jesus ia falar assim, eu vou tentar santificar a minha igreja, se der certo, senão eu pego outra. Não tem como. Já entra com a mentalidade
eu vou casar para ser eterno. Eu e minha família vamos subir com o Senhor. Essa deve ser a mentalidade. Quando foi formulado o plano da redenção, naquela reunião entre Cristo e o Pai, ele já estava disposto a salvar, a cuidar, a assumir esse casamento, esse compromisso até o fim. Sim. Que interessante, né? Será que, e agora é pesado até, né? Será que nós, tanto homens como mulheres, estamos aí olhando para o nosso matrimônio com esse desejo de seguir esse compromisso até o fim? Porque quando nós pegamos ali Coríntios, nós vamos ver que Paulo fala assim, o amor nunca acaba. Isso. Eu penso assim, olha, eu sempre fico pensando nesse texto, eu gosto muito desse texto, porque eu fico pensando assim, se a pessoa pensa que o amor acabou, ela pode ter certeza que esse amor nunca existiu. Sim. Porque a palavra fala que o amor nunca acaba. E esse amor, claro, sem dúvida alguma, é o amor em Cristo, né? E com Cristo. É o amor que Jesus nos transmite, né? Não vem de nós. Então, meu irmão, se você ama sua esposa, ou minha irmã ama seu esposo, você vê, meu casamento está indo de mal a pior. Lute pelo seu casamento. Busca o Senhor em oração, em jejum. Luta pelo seu casamento. Porque o amor nunca acaba. A não ser que vocês estão na paixão. O amor nunca acaba. Muito bom. E dando sequência aqui no estudo, vai entrar uma parte muito interessante agora, que traz a nós, homens, maridos, que diz que nós devemos amar a nossa esposa como nós amamos a nós mesmos. Então, Alexandre, como seria isso? Como nós poderemos apresentar isso para os nossos irmãos ali, que estão nos assistindo? Como amar a nossa esposa como a nós mesmos? O que implica isso, Alexandre? Primeiramente, a gente tem que buscar Jesus, e esse amor vem de Jesus. Esse amor nunca acaba. Se a gente estiver ligado com a videira, nós vamos ter amor. Tem um texto aqui, ó, Patriarcas Profeta, página 22, olha como que era o lar, como foi instituído o casamento. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, alguém que ajudasse, ele correspondesse, que estivesse em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, em amor e companheirismo. Olha que lindo, irmãos. Eva foi criada de uma costela tirada ao lado de Adão, significando que não deveria dominar como cabeça, nem ser pisada sob os pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida. Olha que benção. Aqui embaixo diz assim, ó, quando os princípios divinos são reconhecidos, esse que eu li em cima, e obedecidos nessa relação, o casamento é uma benção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Olha, irmãos, quando o homem e a mulher se unem no matrimônio, um amando o outro, sabendo cada um a sua posição, o que acontece? Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Os dois crescem rumo à Canaã celestial. Então a gente percebe que o amor, diferente da paixão, a paixão ela deixa a pessoa dependente, doente. Mata. Faz o outro sofrer. É egoísta. É egoísta. Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então a pessoa ela faz mal muitas vezes a si mesma em um relacionamento onde só existe paixão, não quebra esse ciclo, sofre. O amor não. O amor é uma coisa boa, é uma coisa livre, é uma coisa que quer ver o outro feliz, é uma coisa que o amor com Cristo faz com que um ao outro confiem, pensem sempre o bem, sempre que a pessoa teve a melhor das intenções. O amor se sacrifica. O amor é tirar da sua boca para dar para o outro. Jesus fez assim, é se sacrificar. Bom, só tem um pão. Eu como e deixo minha esposa sem, ou eu ofereço para ela primeiro? Isso é amor. Paixão é egoísta. Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu te mato. Exatamente. Muitas pessoas, aquela paixão que mata o outro, destrói o outro, pega a mente do outro, entra na mente, comanda a mente do outro, faz a pessoa sofrer. Isso não é amor, é paixão. Porque o amor, igual a Patrícia falou, deixa livre. Mesmo se a pessoa, vamos supor, o marido ama, a esposa não está amando. Eu amo tanto você, esposa. Você quer ir embora? Tudo bem, mas eu vou te amar. Sim. Eu vou orar por você e vai ser eterno isso aí. E é interessante, Alexandre, ouvir você falar, porque aqui na lição, Paulo, né, em Efésios 5, 25 a 27,
Paulo, a lição fala assim, ó, Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. Então vamos lá, agora, eu até, como diz, afastei meu microfone aqui, vamos lá. Hoje, para você, Alexandre, que está conosco aqui, para os queridos irmãos, principalmente os maridos que estão nos assistindo, por que que Paulo desafiou a igreja daquela época a se afastar do padrão, ou seja, da modinha do mundo? Porque a modinha do mundo sempre vai contra o que Deus quer para nós. Hoje, essa frase, essa fala do Alexandre, que você acabou de dizer aí, pode ser vista por muitos da própria igreja como, assim... fraqueza. Desculpa a palavra, mas o bobo da corte. Pode ser vista com isso. Não, a mulher agora não te ama, ela vira a costa para você, vai embora... O que você tem que fazer? Arruma outra e vai ser feliz. É verdade. Agora, será que se Jesus fizesse isso com a igreja, quantas vezes que a igreja se afastou? Jesus sempre ali de braços abertos. Ou seja, olha, é complicado esse caso, porque alguns que já passaram por situações difíceis, pode até colocar aí no comentário embaixo, citar assim, vocês estão falando porque não é o caso de vocês. Mas na realidade, nós não podemos pregar a nossa situação. Nós temos que pregar o que a palavra de Deus disse. Verdade. O que a palavra de Deus fala. Se você já passou, e agora eu falo para você, já passou por dificuldade no casamento, às vezes já está no segundo casamento, enfim, esse é o momento de você entregar a sua vida a Deus e nesse casamento que você está agora, aplicar o que a palavra de Deus está dizendo, para não acontecer de você chegar no quinto, sexto casamento, como aquela mulher ali do poço, que Cristo falou assim, ó, realmente esse marido que você tem não é teu, porque tanto já tiveste. Então, os casamentos hoje em dia, eles estão sendo descartáveis. E nós não podemos, como a igreja dos últimos dias, né, Alexandre, ter um casamento descartável. Agora, só é possível ter um casamento forte, sólido, se nós estivermos aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz é morte para o eu. Aos pés da cruz é renúncia, é restauração, é nova vida em Cristo, né? Então, por que hoje em dia muitos maridos não amam a esposa? Porque muitos maridos não sabem se amar. Essa é a realidade. Muitos homens não se amam, se destrói, usa droga, bebe, se tatua todinho, se pinta, fica parecendo um gibi. Então, o que acontece? Como que uma pessoa que não ama o próprio corpo, não se ama, como que ele pode amar a esposa? Sim. E muitas vezes o marido tem com a esposa uma escrava, né? Tem que ter muito cuidado, porque na época de Paulo, os grego-romanos, o que eles tinham? Era lei. A mulher e os filhos são propriedade, os escravos são propriedade seus. Se eles fizerem alguma coisa que você não gostou, você pode até matá-los. Isso era na época quando Paulo escreveu isso. Essa era a lei. Então a gente não pode seguir a lei do mundo. E Paulo fala, olha o que ele fala, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, sempre a pregação do cristianismo é sempre assim impactante na sociedade. Né? É sempre contrário daquilo que o povo pensa. Os homens achavam, Jesus vai vir e vai nos libertar. Com espada, Jesus falou, ame os romanos. Se ele te der um tapa, vira o outro rosto. Então Jesus pregou o contrário. 2 milhas ao invés de uma. Que coisa. Então tem um trecho aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e com os queridos que nos assistem, que está em Minha Consagração hoje, na página 33, que diz, de todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se em todas as ações. Deve proceder de toda a relação doméstica, mostrando-se em uma bondade atenciosa, em uma cortesia gentil e abnegada. Há lares em que esse princípio é praticado, lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor. Desses lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave, e as suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Olha que bênção, então, se um lar vive o amor verdadeiramente de Cristo, as orações de manhã e à noite sobem como incenso de aroma suave a Deus. Isso significa que é uma família que faz culto de manhã e à noite. E é uma família que os anjos gostam de morar. É uma família bem ordenada e aí dá o testemunho do cristianismo. Que bênção, né? Alexandre e irmã Patrícia, nós não podemos avançar agora, é quarta-feira, sem falar de uma situação que eu acho muito interessante. Eu quero só trazer aqui, quero que vocês comentem sobre isso. Que, para mim, a situação que mais se encaixa aqui é Mateus 19, do 1 em diante.
que é onde Cristo vem ali e aconselha, né? Ele traz aqui para aqueles homens, porque na realidade foram eles que vieram questionar a Cristo, e o questionamento ali era qual? Por que que o Senhor autorizou os homens agora dar carta de divórcio para suas esposas? E aí Cristo já chama a atenção deles para o princípio. Então ali nós conseguimos entender que aqueles homens, através daquela própria teologia que eles pregavam na época, uma teologia errada, eles não amavam as esposas como a si mesmo. Sim. Porque eles poderiam dar carta de divórcio à vontade, mas as esposas não tinham essa autonomia de dar carta de divórcio para os maridos. Sim. Então, como que nós podemos aplicar para nós, para a nossa atualidade, isso aqui hoje? Nessa quantidade de divórcio que o povo está hoje se divorciando numa quantidade maior do que está se casando. Como que vocês gostariam de explicar isso para a própria igreja? As pessoas não estão amando a Deus sobre todas as coisas e não estão amando o próximo nem como a si mesmas. Uau, muito bom, Patrícia. Então, Jesus não é o primeiro, o melhor e o tudo. Irmãos, a gente tem que buscar, quando o lar está assim, meio bagunçado, é porque a espiritualidade está em baixa. Porque quando Cristo entra, não tem como ficar ruim. Cristo entrou no lar, as trevas, a espancada, ela cai fora. Quando Cristo sai, o lugar não fica vazio. As trevas entram, o inimigo entra. Então, irmãos, se o lar está sendo destruído, os cônjuges devem fechar esse lar para balanço, falar, gente, vamos voltar ao culto. E a maioria hoje não faz culto de manhã e nem à tarde. A correria, né? Então, cuidado, irmãos. Façam seu culto de manhã e à tarde. Ah, mas mesmo não está surtindo efeito. 5 anos que a gente faz, não está surtindo efeito. Façam aquele que Deus fez. O sacrifício de manhã, o sacrifício à tarde. Busca o Senhor. Às vezes o pai sai muito cedo, a mãe tem que fazer. Alguém tem que fazer, né? Às vezes a mãe, o pai está longe, viajou, ou o pai chega muito tarde. Se esforçar para chegar cedo, mas se não chegar, a mãe tem que fazer, irmãos. Sim. Eu achei muito interessante o seu comentário, mas principalmente o que a Patrícia colocou ali, que por que hoje em dia nós estamos tendo esse problema? Porque Cristo não está sendo amado. Sim. E nós não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. E sabe o que é muito interessante isso daqui, irmã Patrícia, irmão Alexandre? É porque como que nós vamos amar uns aos outros em irmãos? Como é possível nós se amarmos entre irmãos se nós não amamos a companheira ou o companheiro de travesseiro ali? Que está do lado da cama, que dorme todo dia ali, um do lado do outro. Como é possível amar a esposa se nós não estamos amando a Cristo? Então, achei muito interessante. Sim. Isso daí seria como um termômetro. Sim. Será que eu estou tendo tempo para Cristo? Será que eu estou me aproximando de Cristo? Porque o que o Alexandre colocou mais cedo ele também, eu achei interessante, ou foi você que colocou, Patrícia, que quanto mais próximos de Cristo nós estamos, mais próximos um dos outros. Essa lição realmente ela tem sido muito especial, principalmente para mim, né? Eu creio que para vocês também. E para vocês também que nos acompanham, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa iluminar o seu caminho, que Deus possa te fazer mais do que vencedor dentro do seu matrimônio. E eu gostaria de, nesse momento, deixar aí, vou te dar aí 10 segundos para você deixar o seu comentário aí embaixo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. O que você está achando desse tema da lição da Escola Sabatina? O que você está achando da abordagem que nós estamos dando aqui sobre relacionamentos, casamentos? Às vezes estamos esquecendo de alguma coisa, deixa aí o seu comentário. Vamos juntos pregar a palavra de Deus, vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Vamos voltar para a lição, vamos juntos agora. Quinta-feira, uma só carne, o modelo para o casamento. O que vocês, meus amigos aqui da mesa, gostariam de comentar sobre esse subtítulo aqui? É bem interessante, irmão Kleber, esse um só carne, modelo para o casamento, que a gente define a responsabilidade, né? Adão, como sacerdote, o cabeça, cuidar de Eva, Eva cuidava do jardim, e ambos eram unidos em amor. Mas aí houve uma inversão, né? Eva quis saber mais do que Deus permitiu para ela, ela quis saber entre o bem e o mal, foi ali e comeu do fruto, deu para o marido. A história da redenção fala que Adão conscientemente, ele não foi enganado, ele até pensou, puxa, se ela morrer, eu vou ficar sem alguém. Eu amo tanto ela, eu vou comer também. Então ele amou mais a esposa do que ao Senhor. Então, eles colocaram em primeiro lugar o eu, né? Misericórdia. O Alexandre, só uma questão aí que é interessante, porque muitos podem se perguntar assim, bom, mas até agora vocês disseram que o marido, se preciso for, tem que morrer pela esposa.
desde que não seja quebrando o princípio da palavra de Deus. Em primeiro lugar é Deus. Né? Exatamente, porque nesse momento aí onde Adão preferiu ali comer do fruto do que honrar a Deus, nesse momento estava colocando o quê? A esposa acima de Deus. Sim. E aquele que amar a esposa ou o filho ou qualquer coisa acima de Deus não é digno. E a esposa ser submissa ao marido no Senhor. No Senhor. Está escrito o texto lá, no Senhor. Se o marido vai falar igual a Patrícia falou assim, que, você bebe comigo, você usa maquiagem, roupa curta, porque eu quero ver você assim, ela não deve fazer. Então ela não deve fazer nada que vá ferir os princípios. Ela não pode fazer, nem o marido também. Isso é até interessante de conselho, irmãos, que alguns casam e pensam que no quarto pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser dentro do quarto. Não pode. É o quarto, o lar sem mácula. Então, muito cuidado com isso. Porque alguns homens gostam de fazer, às vezes, cuidado, fazer da esposa uma prostituta. Vigia, irmão. Você que está vendo pornografia, sai fora disso. Isso aí não tem nada a ver. Isso vai destruir seu casamento. Aqui tem um trecho na lição, que está no primeiro parágrafo, ali nos seus finais. O casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual. E unidade emocional e espiritual trazendo significado para o relacionamento sexual. Ou seja, a união entre um homem e uma mulher, ela abrange 3 aspectos. O espiritual, o emocional e o físico, que é onde entra a parte sexual. A parte sexual. Então, todos esses 3, eles devem estar ligados. Em harmonia. Em harmonia. Então, eu não posso ter um relacionamento sexual onde vai ter perversão, onde eu vou fazer com que os anjos se envergonhem e fiquem ali cobrindo seus rostos enquanto o casal está ali em sua intimidade. Bom, Cláudio, eu só quero comentar nisso. Isso aqui é polêmico, irmãos. Uma só carne. Alguns vão dizer, uma só carne é ter relação sexual, virou uma só carne. Só que tudo no Senhor. Por quê? O camarada vai com a prostituta, deixa a esposa e vai e tem um relacionamento sexual com a prostituta. Isso não é no Senhor. Não quer dizer que ele tem que casar com a prostituta. Ele tem que se arrepender e volta para sua esposa. Outra coisa, um casal de noivo, antes do casamento, tem relacionamento sexual. Isso não quer dizer que eles se uniram a uma só carne, porque isso é fornicação. Então, tudo que estiver fora da palavra de Deus é pecado. É a união sexual do homem e da mulher, quando eles vivem o noivado, tudo bonitinho, se casam. Preenchem todos os requisitos. Isso, e tudo é no Senhor. Porque senão, tem umas pessoas aí que estão unindo com só carne com um monte de gente aí. Exatamente, várias carnes, né? Fornicação, isso é prostituição. Não é uma só carne, mas é várias carnes, né? E é tão interessante isso aqui, porque toda vez que você encontra uma só carne, a Bíblia está falando de pureza. Sim. A Bíblia está falando de um relacionamento, de uma unidade, né? Onde você agora e a sua esposa, no Senhor, vocês estão unidos, uma só carne. Então, eu vejo assim, quando é uma só carne, há uma unidade. E quando há uma unidade, até na relação sexual, há uma santidade. Sim. Porque quando Deus ali criou, no caso, o homem e a mulher e deu de presente para o matrimônio, né? A relação sexual, ela era algo puro. Sim. Hoje foi deturpado. Então, você pode ver que até dentro da própria igreja, quando você pega, claro que tem que ter decência e modéstia até para falar desses assuntos, mas quando você pega para falar algumas vezes sobre esses assuntos, muitos quase caem do banco. É verdade. Tem ali alguns mais idosos, inclusive alguns até mais modernos, que quase caem do banco. Só que interessante que muitas vezes, alguns desses que quase caem no banco, estão lá assistindo pornografia. Sim. Então existe assim um susto, um tabu ou um susto quando um evangelista ou um pregador na igreja vai falar sobre isso, mas lá na minha privacidade, no escurinho do meu quarto, lá eu faço bem o que eu quero. Né, eu desonro a Deus. Não é assim. Não é assim. E hoje, o Alexandre... O Kleber, se a igreja não falar, se os irmãos não falar que são santos, o mundo vai falar. Exatamente. Então os jovens vão conhecer no mundo. Você quer que ele conheça no mundo ou com os irmãos santos que vão ser tudo bonitinho no Senhor? Equilibrados, Sim. Pessoas com conhecimento, pessoas equilibradas. Porque no mundo é perversão. Exatamente. Então hoje em dia muitas pessoas não sabem o que deve fazer dentro de um quarto. Por quê? Porque desde Sodoma, aquele pecado que predominava ali tomou conta do nosso mundo. Sim. E hoje, muitas vezes, você casado, né, não sabe o que é legal, o que é honesto, o que é cristão fazer. Sim. Então, como a Patrícia colocou, tem que ser um elo. Busque na Bíblia, na palavra de Deus, no Espírito de Profecia,
O que eu devo fazer que eu não estarei desagradando meu Deus? Todo quanto é tipo de pecado do sodomita não deve ter na minha vida. Exatamente. Então isso aí é uma coisa que já vai te dar uma grande luz sobre o assunto, né? E uma das maneiras também mais assertiva de nós agirmos da maneira certa é se aproximarmos de Cristo. Se nós estivermos próximos de Cristo, o Espírito Santo vai falar na nossa mente, ó, abandone isso, ó, deixe aquilo, e vai nos trazer um equilíbrio. Porque é interessante, a doutora Célia até já comentou sobre isso, isso envolve a lição, porque é uma só carne, é casamento, é unidade, é união. A irmã Célia até comentou sobre isso, que muitas vezes devido à perversão do mundo, e muitos já andaram por esses caminhos, a pessoa ela fica tão assim perdida, que ela não sabe mais o que pode se fazer. Não sabe mais o que é lícito. Então tudo se torna pecado ou tudo se torna lícito. Então falta o equilíbrio. E a única maneira de nós termos o equilíbrio é o Espírito Santo está atuando na nossa vida. Ó, isso aqui que eu vou ler serve para o homem e para a mulher, mas isso é endereçado às mulheres. Lá Adventista, página 90 e 91, ó. Deus pede que a esposa conserve seu temor e sua glória sempre diante de si. Ou seja, o seu caráter, o caráter de Jesus, sempre diante de si. Inteira submissão deve ser somente ao Senhor, Jesus Cristo, que a comprou com propriedade sua, pelo infinito preço da sua vida. Então, irmãos, a gente viu o texto aqui que inteira submissão é no Senhor. Então, primeiramente é Deus na família, depois vem o casal, os filhos e as outras coisas. Então, tudo em primeiro lugar, o Senhor. Se a gente fizer isso, irmãos, o lar vai ser uma bênção. Então, se o esposo falar, vamos fazer, não, a esposa não sei o quê, tudo no Senhor. Então, a mulher deve ser submissa ao marido, o marido é o cabeça, mas, em primeiro lugar, Deus. Sim. Amém. Gostaria de ler um trecho aqui, que está em A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 255. Religião é amor. Muitas pessoas falam, inclusive, sobre religiosidade. Não, o que nós não podemos ter é religiosidade, porque religiosidade era uma coisa que os fariseus tinham. Religião é religar, estarmos religados a Deus. Então, o que é? A gente se religar a Deus é o quê? Guardar os seus mandamentos, amar. Então, religião é amor. E o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito, se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a ele se entregarem em amorosa confiança. Que lindo, né? Patrícia e Alexandre, tudo isso que nós estamos estudando aqui, eu penso que veio a calhar na hora certa para a nossa igreja, para nós, principalmente também para os nossos relacionamentos, porque quando nós olhamos para as famílias hoje em dia, nós estamos vendo que ali é a base da sociedade, a base do lar. Sim. Só que se a base está com problema, os filhos, que seriam a próxima base, vai ter problemas. Se uma filha vê uma mãe que não é submissa, se um filho vê um pai que não ama a esposa, quando ele entrar no relacionamento matrimonial dele, como que ele pode amar a esposa se ele não aprendeu a amar a esposa? Sim. Como que ela pode respeitar o marido se ela não aprendeu a respeitar o marido? Então, por isso que vários casamentos estão acabando de forma prematura hoje em dia. E hoje eu creio que é a oportunidade que Deus deu, tanto para mim, como para vocês que também estão nos acompanhando, de nós colocarmos as nossas famílias no altar do Senhor. Ali a esposa e o marido se unir mais a Cristo, porque só é possível ser uma só carne num casamento no padrão do céu, se os dois estiverem próximos de Cristo. E é interessante, você falou, eu me lembrei, que um lar que é defeituoso, a fábrica está defeituosa, o produto vai sair defeituoso. Um exemplo, um pai que é agressivo, maltrata a mãe, a filha, ela vai começar a odiar homem. Isso é terrível. Eu não vou casar, meu pai é terrível, meu pai espancar minha mãe, é terrível. E o que vai acontecer? Ela não vai gostar de homem, porque ela vai ter um homem como uma coisa terrível. Um homem é agressivo, tóxico, igual alguns usam, né? Masculinidade tóxica. Porque ela viu algum homem praticando essas coisas terríveis. Sim. Não teve um lá equilibrado. Aí é terrível, né? Como então nós sabemos o que fazer
para ter esse lar cortês, gentil? E aqui nós temos uma resposta também. As duas pessoas que unem seus interesses para a vida irão ter características distintas e responsabilidades individuais. A esposa deve ser o encanto do círculo familiar como esposa e companheira para um sábio marido. A cada passo deve ela se interrogar a si mesma: como exercerei minha influência cristã no meu lar? Então aqui começa. Como que eu posso melhor abençoar meu marido? E o marido deve fazer com que a esposa saiba que ele aprecia seu trabalho. Meu bem, que comida boa que você fez. Meu bem, como a casa está limpa, está cheirosa, obrigado. Querido, como é que foi o seu dia? Querido, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar sobre algum assunto? Mostrar-se sempre aberta a diálogo, sempre solícita. A esposa deve respeitar o marido e o marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela. Cristo, tem um amor e um desvelo sem fim por nós. E unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer com que sejam um com Ele, que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos aprender de Jesus a tornarem-se mais e mais imbuídos de seu espírito? Lar Adventista, página 89. Então, quando ambos procuram no Senhor como fazer para serem melhores um ao outro, o Senhor Jesus fica feliz com isso. Que maravilha, que bênção. Patrícia, você falando aí, eu achei muito interessante e gostaria de trazer aqui um desafio para nós que estamos aqui e para você também que nos acompanha. Bom, vamos fazer aqui uma terapia para casais. Então, como vai ser a terapia? Você, mulher, você vai se programar para receber o seu marido em casa. Quando o seu marido estiver próximo do seu marido chegar, por exemplo, se ele chega 5 horas, uns 10 minutos antes, você vai lá, dobra o joelho, fala com o Senhor e fala: Senhor, ajude que eu venha ter um sorriso nos lábios, palavras de ânimo, palavras que cative, palavras de respeito para o meu marido. E você, marido, vai se desafiar também. Quando chegar no lar, você não vai notar se tem panela suja em cima da pia, se as crianças estão um pouco ali desorganizadas. Você vai chegar, vai olhar para sua esposa e vai dar um abraço nela, vai falar: olha, como é bom te ver, como é bom te ver. E depois, se vocês tiverem coragem, deixa aí no comentário qual foi a reação. Legal. Tá? Outra coisa. Outra coisa só. Pode ser que você venha sendo bruto com a sua esposa há muito tempo. Então, quando você fazer isso aí, pode ser que ela fale: o que você fez? Então, vamos devagar. Vamos fazer isso hoje, amanhã. E você também, esposa. Se você está sendo grosseira com o seu marido, pode ser que ele não fique meio assim assustado. Mas não tem quem resista amor. Sim. Então, vamos tentar fazer isso hoje, amanhã. E não algo, Patrícia, Alexandre, algo artificial. Sim. Vamos orar a Deus. Por isso que a oração vai ser a base desse nosso combinado. Posso contar com vocês? Legal. Espero que sim. Então, vamos avançar. É interessante o que você falou aí. Se perguntaram o que aconteceu. Eu tive um novo nascimento. E peça perdão. Olha, fui um homem tão assim todo o tempo, ou uma esposa tanto assim, mas hoje eu tive um novo nascimento. Tive um encontro com Jesus. Fale, abre o coração. Ora ao Senhor e Deus vai abençoar esse lar. Irmãos, vai ter uma atmosfera linda. O inimigo é espancado para fora, ele é tirado e os anjos entram. E aquele lá que era escuro, agora é claro no Senhor. E os filhos vão sentir a diferença. Papai, o que aconteceu? Exatamente. Eu tive um novo nascimento, tive um encontro com o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Amém, amém. O marido, se possível, leva uma flor, viu? Sim. É isso aí. Então, pense, eu fui um velho homem, uma velha mulher até ontem. Hoje eu serei novo em Cristo Jesus. Glória a Deus. E olha, eu fiquei tão empolgado com essa conversa, sabe, que eu consigo ver o que pode acontecer. Porque a palavra de Deus fala que a partir do momento que nós damos o primeiro passo da mudança, é aí que as coisas vão acontecer. Porque muitas vezes, Patrícia e Alexandre, nós queremos que o cônjuge mude, mas nós não damos o primeiro passo. Sim. Então é preciso dar o primeiro passo. Orar a Deus antes disso, dar o primeiro passo. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova tarefa. Amanhã nós vamos, de novo, uma nova atividade, dar o primeiro passo. E sempre até que possamos ver essa mudança no nosso relacionamento. Amém. Amém. Amém? Bom, agora nós estamos chegando aqui no fim da lição. Eu gostaria de convidar primeiramente você, Alexandre, para olhar para aquela câmera,
trazer ali uma mensagem de esperança, de ânimo, principalmente para aqueles que estão nos assistindo, que às vezes não estão com o relacionamento da maneira que eles gostariam que estivesse. Qual é a mensagem que você traz para eles nesse momento? Muito bem, irmãos. Eu vou ler um texto bem curto aqui, do Lar Adventista, página 93, que diz assim, ó: não intente impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Então, irmãos, o que a gente deve fazer? Não tente impor os seus desejos ao outro. Se a sua esposa, seu esposo não quer fazer aquilo, não quer ser submissa, ou o esposo não quer ser o cabeça do lar, não é o sacerdote, não tente impor. Ore. Ore ao Senhor. Você se acha o mais espiritual do lar? Então se coloque de joelhos. Ore ao Senhor e coloque sua família no altar. Senhor, meu Deus, ajude meu marido a ser um sacerdote. Ajude minha esposa a ser submissa. Que ela veja o Cristo em mim. Então busca o Senhor, ore ao Senhor, jejua, lute pela sua família, para que vocês todos juntos subam naquele dia na Canaã Celestial. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Alexandre. Irmã Patrícia, agora eu convido você a olhar para aquela câmera, trazer aí uma mensagem de esperança, de ânimo, principalmente para todos esses que estão nos acompanhando, para as esposas que às vezes estão passando por dificuldade no casamento, para os maridos também. Essa é uma oportunidade de você ser usada pelo Senhor e trazer uma mensagem de esperança. Queridas, não tentem dentro do lar competir com seu esposo. O Senhor não te chamou para essa obra. O Senhor quer que você lhe seja auxiliadora, ajudadora, um sorriso, um oásis no meio do deserto. Então aquela pessoa que está sedenta, naquela terra quente, encontra aquele oásis, se refresca. Então, que o seu lar seja um lar assim para o seu esposo, para a sua família. Ore pelo seu esposo. Há momentos da sua oração diária particular que você pode fazer uma oração especialmente por ele. Reserve um momento do seu dia para orar pelo seu esposo, por cada parte do seu corpo, por cada decisão que ele tomar, por cada dificuldade espiritual que ele possa ter. Que Jesus transforme a minha vida e a sua vida, querida esposa, para que o seu lar seja completamente feliz no Senhor Jesus. Amém. Amém, Patrícia. Muito obrigado pelas palavras. Eu também gostaria de aqui trazer minhas últimas palavras, minhas últimas considerações sobre a lição e para você. O que eu digo é que essa lição ela veio na hora certa. E o conselho que nós precisávamos está aqui, dentro da palavra de Deus. Por isso que eu sempre falo no começo, vamos se aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes da palavra de Deus. Porque esse momento é um momento na semana onde nós podemos juntos estudar a palavra de Deus, compartilhar o desejo de Deus para nós. E eu digo para você, a mudança que você deseja no seu casamento, pode ser que ela vai começar com você. Então, nesse momento, dobre o seu joelho, fale com Deus. Fale para Deus que você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor. Não fique pensando que ele errou, que ela errou. O momento agora é de você fazer a sua parte, é de você amá-la como Cristo, é de você respeitá-la como que ela fosse a pessoa melhor, a pessoa mais linda, mais importante da sua vida. Dê realmente valor à sua esposa, dê valor ao seu marido e juntos, aos pés da cruz, nós estaremos unidos em Jesus. Essa é a mensagem que Deus quer transmitir para você nessa lição da Escola Sabatina. Se o teu casamento está a ponto de acabar, é um momento de restauração, de sucesso no matrimônio. E isso só é possível em Cristo Jesus. Eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer o seu comentário, o seu like, que você possa sempre estar nos acompanhando, compartilhe esse vídeo e eu deixo aqui também o meu agradecimento a toda a equipe da produção que tanto se dedica para que esse material chegue da melhor maneira para você. Não se esqueça, em Cristo Jesus, juntos avançaremos. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.